E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês possam estar aí se guardando dessa pandemia. Espero que vocês possam, além de tudo, estar em casa, tá bom? Galerinha de sétimo ano, né? Estamos aí trabalhando alguns pontos centrais, tá bom? Da nossa aula. Na aula passada, a gente trabalhou aí essa questão do absoluto, do mercantilismo, desculpa, tá? Falamos sobre os principais pontos, características, né, o seu desenvolvimento, né, porque o absolutismo foi de fato, porque o mercantilismo foi de fato usado por muitos ex-absolutistas, né, e hoje agora vamos falar de fato sobre a questão do absolutismo. Né? O que é o absolutismo? Né? A gente já conversou muito sobre isso na sala de aula, né, que é o governo formado por reis, rainhas, né, o governo monarca nesse contexto, né. A gente já falou também sobre o processo de formação territorial e de formação desses reinos, né, desses países, virando aí estados-nações como Espanha, Portugal, né, própria França e Inglaterra. Porém, a nossa aula de hoje é justamente sobre a formação desse absolutismo, né, e a sua chegada no poder e a sua fixação no poder, beleza? Por quê? Porque vários países, né, galera, ao longo do tempo foi derrubando essa questão absolutista, né? Mas como é que esse sistema, né, chegou ao poder? Como foi que a figura desse monarca, desse rei central, ganha espaço, né, dentro desse contexto aí, desse modelo da nova história, tá bom? Lembrando que esse absolutismo ele vai surgir justamente no contexto da história moderna, né, vindo ali com os franceses, com os ingleses, e é justamente sobre esses dois países que a gente vai falar sobre essa questão absolutista. Como vocês podem ver aqui no quadro, né, está de um lado o absolutismo inglês e do outro o absolutismo francês, né? Então é esse contexto aí que a gente vai tratar hoje, essa ideia da formação e da chegada desse absolutismo, né? Lembrando que aí você se pergunta, professor, mas só houve absolutismo nesses dois países? Não, né? Vários e vários países desfrutaram também desse governo monarca, desse governo de reis, né? A própria Rússia, né, com o czarismo, né, numa forma aí monarca, tá bom? A gente vai ter aí Império Austro-Húngaro, né, na época. Isso aí vai vários reinos e reinos, vão aí vários países que vão adotar essa questão monarca, beleza? Então, galera, vamos lá, sem mais delongas, vamos entrar de fato hoje no nosso assunto, beleza? Então, aí no primeiro ponto a gente vai tratar sobre a formação e a chegada do absolutismo francês. Então vamos lá, galera, ó, absolutismo à francesa, tá bom? Né? E aí o motivo vai contribuir muito para a formação desse absolutismo, é justamente a queda do protestantismo na França, beleza? É esse movimento, né? Esse acontecimento vai contribuir diretamente para que a França pudesse de fato agora estabelecer o que? O absolutismo. Dois nomes vão se destacar aí no absolutismo francês. De um lado o Luís XVIII e do outro lado o Luís XIV, tá bom? Hoje vamos tratar apenas de Luís XIV, tá bom? O Luís XIV que foi um rei que chama a atenção, né, nesse contexto geral, por quê? Porque é a partir dele, considerado e chamado aí como o Rei Sol, né, é a partir dele que vão surgir as famosas regras de etiqueta, né, as regras pela qual o monarca deve seguir. É no contexto do reino também do Luís XVI que você vai ter essa distinção agora entre o que era nobreza em um país e o que não era, tá bom? Então aí esses são alguns pontos, né, que o Luís XVI ele vai deixar em um contexto aí para a sociedade francesa. Ele também, né, é o rei lá que vai ser expulso da França no processo de Revolução Francesa, né? Desculpa, o Luís XIV, beleza? Então vamos lá. Ó, considerado como rei Sol, vai governar a França no período, né, de 1643 até 1715. Né, galera? Só mais um ponto a se tratar.
né, ele vai chegar aí um pouquinho aí nesse contexto antes, né, da Revolução Francesa. A França já ia respirar os ares da Revolução também no governo do Luís XIV. Então vamos lá. Galera, ó, principal ponto aí, o fim da tolerância religiosa, né? O que é isso, professor? Ele vai pregar o fim da tolerância religiosa em relação à figura dos protestantes, tá bom? Ele vai mandar aí perseguir os protestantes, né? Tirar esses protestantes da França. Outro ponto também que ele vai tratar, galera, é justamente o aumento de riqueza do reino. No seu governo vai ter esse aumento em si. Outro ponto é a formação da marinha, né, e a consolidação da marinha francesa, né, a chegada aí do Luís XIV, que vai dar essa ideia da formação da marinha francesa, né, eles vão conseguir aí estabelecer esse contexto da marinha. Outro ponto a se tratar, galera, é justamente a reforma, né, as reformas, não só as reformas que foram estabelecidas pelo Luís XIV na França, né, principalmente na cidade de Paris, na capital francesa. Várias e várias reformas foram realizadas em Paris, né, a capital aí francesa. Outro ponto muito importante é justamente as suas conquistas coloniais, tá bom? As suas conquistas de colônia na América, né? Uma dessas colônias conquistadas pelo Luís XIV é justamente hoje o país, né? É justamente Canadá, né? Então a conquista francesa aí sobre a colônia canadense, que depois viraria com o tempo o Canadá, tá bom? O país que a gente tem hoje, né, nesse contexto aí dos países pelo mundo. Outro ponto a se tratar, galera, é que no período justamente do reinado do Luís XIV, né, a população francesa ela vivia muito de forma miserável, né? Não tinha bens, não tinha riqueza. Por quê? Porque o Luís XVI, tanto no campo, o Luís XIV, tanto no campo como na cidade, tá bom? Ele cobrava altos impostos da população francesa, né? E ele vai se destacar nesse contexto aí, por cobrar esses altos impostos, tá bom? Então era muito grande e o povo estava revoltado com isso, beleza? Então nesse período aí que a gente tem, de fato, a consolidação da monarquia. Porém, né, vocês sabem que depois o parlamento vai ser implantado, né? Você vai ver aí que você vai ter, desculpa, né? Depois vai ter a Revolução Francesa, né? E a monarquia vai cair justamente aí na França, galera. Ó, aí do outro lado você tem a Inglaterra, né? É aqui que o parlamento é implantado após a queda da monarquia. Beleza? Então, você vai ter aí a monarquia sendo estabelecida logo após a Guerra das Duas Rosas, né, onde Lancaster e York disputam, porém, em um casamento eles se juntam e formam nada mais do que a dinastia Tudor. Dentro desse contexto da dinastia Tudor, a gente vai ter nomes extremamente importantes para o processo monarca na Inglaterra, beleza? O primeiro deles, galera, é o Henrique VII, que vai governar a Inglaterra de 1485 até 1509, né? Nesse contexto aí, você vai ter a formação territorial da Inglaterra, né? E algumas conquistas. Porém, vai marcar atenção aí o filho do Henrique VII, o próprio Henrique oitavo, né, que vai governar a Inglaterra de 1509 a 1547. Aí você se pergunta, professor, mas o senhor colocou aí que ele casou 6 vezes. É muito interessante e muito importante entender esse contexto do casamento do Henrique VIII. Por quê? Galera, ele casou 6 vezes porque ele buscava um herdeiro do sexo masculino. Porém, ele não teve muita sorte, né? Dentro desse contexto aí dos casamentos de Henrique VIII, é muito bom observar que ele vai romper com a Igreja Católica justamente porque ele quer casar com outra pessoa, né? E aí ele rompe, monta o anglicanismo dentro da Inglaterra, que é a religião oficial inglesa até hoje. Então vamos lá, galera, ó. Você vai ter aí o casamento do Henrique VIII, porém ele vai ter muitos filhos homens, muitos deles vão morrer logo no primeiro mês de vida, porém um vai durar, né, e vai chegar até os 15 anos de idade, que é justamente o Eduardo VI. Porém, aos 15 anos de idade, o Eduardo VI, que seria o filho homem do Henrique VIII, que herdaria o trono inglês, ele morre, né? Ele não consegue escapar e morre. Beleza? E aí, dentro do contexto, as filhas do Luís
do Henrique VIII vai assumir justamente o trono. E a primeira delas, galera, é Maria I, conhecida como Maria Louca ou como Maria Sanguinária. Aí você se pergunta por quê? Porque, galera, ela mandou, né, exterminar e mandou de nível de porrada mesmo, violência mesmo, né, tirar todos os protestantes da França. Porém, é bom lembrar que ela era filha de Catarina Aragão, tá bom? A primeira esposa do Henrique VIII. Logo após a saída, vai assumir a sua irmã, a Elizabeth I, né? Ou a Virgem, a Rainha Virgem. Já eu explico o porquê desse título. Tá bom? Então, com a Elizabeth I, a gente vai ter o grande apogeu do absolutismo inglês. Primeiro ponto, né? O absolutismo atingiu aí essa questão do apogeu, né? Por quê? Porque a Elizabeth I vai reorganizar a marinha inglesa, vai vencer a frota de piratas espanhóis, tá bom? Uma grande batalha marítima, e ela vai adotar novamente o absolutismo, e ela vai adotar novamente o anglicanismo, né, que era a religião criada pelo seu pai, justamente para casar com a sua mãe, né, Ana Bolena, né, que é a mãe da Elizabeth I. Esse período do absolutismo dentro da Inglaterra, no governo da Elizabeth I, fica conhecido como os Anos Dourados, né? E aí a Elizabeth morre e quem vai assumir vai ser o seu primo, Jaime I. Aí o título, a Rainha Virgem, porque Elizabeth não deixa nenhum herdeiro para o trono. Né? Após o Jaime I, né, o absolutismo não teve tanta sorte ou fama na Inglaterra. Há uma série de lutas e no final de tudo a gente vai ter aí a substituição do absolutismo pelo parlamentarismo, né? O grande líder aí dessa ideia parlamentarista vai ser justamente Oliver Cromwell, o rapaz lá, o homem que consegue de fato constituir o parlamento, beleza? Então, galerinha, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês possam estar estudando em casa, tá bom? Eu espero que vocês possam estar aí, além de tudo, se protegendo dessa pandemia. Então, aquele abraço e até mais.